Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, com sede aqui em Gravatá, Pernambuco, e também eu sou o diretor do ITCV, Instituto Chama Viva. Em breve nós estaremos com vários cursos disponibilizados, cursos online, videoaulas e também presencial aqui na cidade de Gravatá. Mas nós temos também parceria com outras instituições, com outros institutos. Também temos já cursos disponíveis, também esses em videoaulas, que você pode fazer no conforto da sua casa, de acordo com o seu tempo. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, ok? Então vamos lá, sem perca de tempo. Hoje vamos falar de um assunto polêmico, interessante, salário de pastor. Pastor, ele tem direito de receber salário, sim ou não? Ainda hoje no culto, o diácono Nelson, falou de alguém que expôs que todo pastor é rico, todo pastor tem um carro novo, apartamento, casa na praia. E isso é o que a gente ouve muitas pessoas falarem e também dizerem que todo pastor é ladrão, rouba o dinheiro das pessoas. Isso é chamado de preconceito. O que é preconceito? É uma pré-observação da vida do outro ou de uma instituição religiosa ou não. A pessoa não chega a conhecer a igreja, nem o pastor, mas já tem um preconceito. Porque, na verdade, a gente sabe que são poucos os pastores que têm uma condição financeira melhor aqui no Brasil. E por esses poucos que estão na mídia, teleevangelistas, como o pastor Silas Malafaia, o bispo Ed Macedo, o apóstolo Valdemiro Santiago, e tantos outros que existem no país, que andam em helicópteros, jatos particulares, em carros blindados, têm segurança. Então as pessoas pensam que essa é a realidade de todos os pastores. Eu não sei em que mundo é que essas pessoas vivem, que planeta é que essas pessoas vivem para dizer isso. Porque a maioria dos pastores do Brasil sofrem dificuldades financeiras, as igrejas não têm condições, muitas das vezes, de dar um salário digno aos pastores. Muitos pastores não recebem sequer salário de igreja, trabalham na área secular e ainda dirigem a igreja, que é um trabalho e que força muito o psicológico. A gente vai falar daqui a pouco sobre o que faz um pastor de verdade na igreja e na direção da igreja. Então não é verdade o que essas pessoas pensam. Agora, o pastor é digno de receber salário? Um médico é, um delegado é, uma enfermeira é, um professor, uma professora são dignos de receberem salário. Agora, pastor, é ou não é? Vamos ver o que a Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, e no versículo 14, está escrito assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Só é você ler o contexto do capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios que você vai entender isso aqui. Por exemplo, no versículo 7, diz assim, ó: quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atará a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou seja, aquele que milita a obra de Deus, que trabalha na obra de Deus, que se dedica em tempo constante, podemos assim dizer, não tem direito de receber
um salário digno para sustentar-se e sustentar a sua família, não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Então está falando de quem vive em tempo integral fazendo a obra de Deus. Então, quem trabalha para a igreja em tempo integral merece ser sustentado pela igreja. Isso significa ter o suficiente para comer, beber, se vestir, pagar as despesas da casa e sustentar sua família de forma digna. Nos versículos 3 ao 5, desse mesmo capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, diz-nos assim a palavra de Deus: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé também não temos direito de deixar de trabalhar? Está no versículo 6. Então, nesse capítulo 9, Paulo dá uma aula a respeito de sustento do pastor, daquele que vive em tempo integral, se dedicando em prol da obra de Deus. Então, tanto no Velho como no Novo Testamento, desde os sacerdotes e levitas até o próprio Jesus, os líderes espirituais eram sustentados pelos crentes. Mesmo Paulo, que se orgulhava de não usar esse direito, foi sustentado pela igreja de Filipos durante algum tempo. Está em Filipenses 4:18. Então, mesmo o apóstolo Paulo, que falava que não era, mas teve período que ele teve que ser sustentado pela igreja. Ele era fabricador de tendas, ele tinha sua profissão na área secular, mas ele se dedicou a missões. Não tem como. O próprio Jesus, juntamente com os apóstolos que ele chamou, eles largaram o trabalho deles de pescadores. Jesus deixou a carpintaria, foi viver de forma integral pregando o Evangelho. Como que não precisava de serem sustentados? A própria Bíblia nos informa que Judas era o tesoureiro de Jesus. Para que um tesoureiro se não entrava dinheiro? A Bíblia diz que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus com as suas fazendas, com as suas riquezas. Mulheres essas que ele expulsou demônios, que ele libertou, que ele transformou a vida delas. Eram gratas a Jesus, mulheres que tinham uma boa condição financeira e sustentavam o ministério de Jesus. Apesar da Bíblia não dar detalhes, em meio ao ministério de Jesus, eu creio que com dízimos, não só com ofertas, dízimos e ofertas, porque em Mateus 23, o próprio Jesus faz uma defesa a respeito do dízimo, e o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, também reitera, defendendo a continuidade do dízimo na nova aliança, usando o exemplo lá atrás de Abraão, que dizimou de 10% de tudo que ele ganhou, da guerra dos reis que ele venceu, a Melquisedeque, e foi abençoado por Melquisedeque. Então, não tem como alguém que se dedica de forma integral ao ministério trabalhar na área secular. Isso vai atrapalhar. O pastor não tem como se entregar totalmente, porque existem alguns trabalhos árduos que um pastor tem que fazer, e nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Então, por que que o pastor, por que que Paulo, por exemplo, foi sustentado pela igreja de Filipe, como está em Filipenses 4:18? Por quê? Porque as pessoas reconheciam que seu trabalho era muito importante. Ser pastor é um trabalho sério, que tem impacto sobre muitas vidas. Nos tempos da Bíblia, as pessoas abriam suas casas e partilhavam tudo que tinham com seus líderes. Veja o que está escrito, por exemplo, em Lucas, capítulo de número 10, versículos do 5 ao 7. Veja o que está escrito aqui, que coisa tremenda. Lucas capítulo 10, versículos do 5 ao 7. Em qualquer casa onde entrares, dize primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Digno é o obreiro de seu salário. Jesus chegou a dizer no versículo 4, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, a ninguém saudeis pelo caminho. E alguns
pensam que quando Jesus fala isso, ele está ensinando os seus discípulos a viverem uma vida de miséria, sem dinheiro, passando necessidade. Não, não era para levar, porque Deus ia, através das pessoas, abençoar os discípulos. Eles iam receber, eles iam ser sustentados pelas pessoas, alimentados pelas pessoas. As pessoas abriam as portas de suas casas, honravam os homens de Deus. Agora, é claro, homens de Deus que davam testemunho de vida, pregando o Evangelho, tendo uma vida compromissada com Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 6, chega a falar algo muito interessante, né, que pode até assustar algumas pessoas nos dias atuais, e que as pessoas não querem olhar para isso na Bíblia Sagrada. Veja o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E aí? O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem é que instrui a igreja? É o pastor. O pastor é o anjo da igreja. A palavra anjo significa mensageiro. Então qualquer pessoa pode trazer uma mensagem na igreja, mas o mensageiro principal da igreja é o pastor da igreja. Então é ele que instrui, é ele que ensina a igreja. E o apóstolo Paulo foi bem claro aqui, escrevendo aos Gálatas, que aquele que é instruído na palavra reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, se o pastor hoje lê um texto desse na igreja, muita gente não quer aceitar. Não estou falando nem de pessoas de fora da igreja, preconceituosas. Então, biblicamente, o pastor tem sim direito a ter um salário digno para se sustentar a sua casa, a sua família. Pastor também tem direito de comer, como disse o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 9, onde lemos. Pastor também tem direito de viver, pastor também tem contas a serem pagas. Pastor vive de forma integral para a igreja, para os membros, né? Eu sou pastor há cerca de 15 anos, quantas vezes de madrugada fui socorrer pessoas, orar por pessoas com problema espiritual, correndo risco. Há poucos dias fui falar com alguém que ameaçou outro de morte, ajudei, né, correndo risco de vida até para ajudar as pessoas. Então nós fazemos, pastor de verdade faz esse trabalho, assim como Jesus deu a vida pelas ovelhas, né, pastor corre risco até de perder a sua própria vida por amor às vidas, que muitas das vezes são ingratas, não reconhecem o trabalho ministerial do pastor e não querem nem dizimar na igreja, nem ofertar. Então o pastor, ele merece sim ser assalariado para que ele se dedique de forma integral, para que a igreja tenha uma desenvoltura melhor e um crescimento melhor. É isso que diz a Bíblia. Então, como hoje ninguém faz isso, é claro que está aqui em Gálatas 6:6, a pessoa pegar e repartir os seus bens com aquele que está o instruindo. Quem é que faz isso hoje? Não se faz isso aí, né? Então, o pastor ele deve receber o seu salário para não estar dependendo de ajudas, ficar pedindo, mendigando. Então o pastor deve ser assalariado de forma digna. Agora existem algumas ideias erradas sobre o salário de pastor. Por exemplo, o pastor ganha muito. Então tem exceções, né, de algumas denominações que têm uma condição melhor, mas a maioria dos pastores ganha um salário pequeno. E tem pastores, como eu, por exemplo, que não tem um salário certo. Tanto faz um mês receber 300, outro 500, outro um salário, outro um pouco mais. Não tem um salário certo, porque muitos fazem o seu salário. Igrejas menores, né, independentes. Só os ministérios grandes, mais estruturados, é que têm condições de pagar um salário fixo, certo, aos pastores. E o salário ele deve ser de acordo com a condição da igreja. Se a igreja tem condições de pagar um pouco mais, pague. Qual é o problema? Os filhos do diabo lá fora que vivem na prostituição, né, até mesmo na magia negra, adorando o diabo, fazendo as obras do inferno, eles podem ter as coisas, conquistar. Qual é o problema de um pastor ter um carro, uma casa, uma moradia, dar uma vida digna para a sua família? Não tem nenhum problema, biblicamente ele tem direito sim. Então tem esse preconceito e essas ideias erradas, né? Pastor ganha muito e tal. Outra coisa que se fala,
o trabalho do pastor é fácil. Alguém perguntou para mim, eu disse, o senhor trabalha aqui só de pastor? Eu disse, só? Você acha que é só? Pastor é ser pouca coisa, trabalha pouco, não faz nada? Ser pastor é um trabalho de grande estresse, com horas irregulares. Pastor não tem hora certa de trabalho, não trabalha 8 horas por dia, como as demais pessoas. Muita responsabilidade, muita luta espiritual. O pastor tem que estar pronto qualquer hora para atender as pessoas, para ajudar as pessoas. Senão o povo fala mal, não gosta. É muita ingratidão por parte das pessoas que são ajudadas. Então isso afeta o emocional, o psicológico. Quantos pastores hoje estão com problema de depressão? E não é demônio, coisa nenhuma. É raiva, é estresse, lidando com pessoas, porque pessoas são difíceis de lidar. O trabalho mais difícil que existe é lidar com o ser humano, com pessoas. É muito melhor cuidar de animais do que de pessoas, mas Deus nos chamou para cuidar de pessoas. Isso é gratificante, mas é um trabalho muito árduo. Aí outra ideia errada é: o pastor não merece salário. Ninguém é perfeito, nem mesmo o pastor, mas a Bíblia diz que merece o salário, sim. É como está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 11. O pastor merece o salário, sim. É o que lemos. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Veja o que diz, por exemplo, a Bíblia, na primeira epístola de Timóteo. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas é necessário que seja falado, ensinado isso à luz da Bíblia. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Presbítero aqui é pastor, é o que está dirigindo a igreja. E aqui Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que esses presbíteros, esses pastores que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, ou seja, de receber um salário bom, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, ou seja, os que se doam, os que estudam, buscam conhecimento, vivem uma vida de oração, de leitura das Escrituras, trazem um ensinamento bíblico bom para a igreja. Esses são dignos de duplicada honra, disse o apóstolo Paulo. No versículo 18 ele diz: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então o pastor é um obreiro da casa de Deus. Eu até não entendo algumas igrejas que têm um cargo de obreiro. Aí depois de obreiro vai para diácono, depois de diácono vai para presbítero. Eu não entendo, porque biblicamente todos são obreiros. Do auxiliar, cooperador, até o pastor é obreiro. Tem igreja que tem bispo, apóstolo. Então, todos são obreiros, né? Eu sou pastor, para mim, tá bom, não tem para onde subir mais. Mas tem gente que quer ser querubim ungido, semideus, sei lá o que é que a pessoa quer ser tanto. Para mim, pastor já encerrou. Não tem mais para onde subir, só para o céu, quando Jesus me chamar. Então, digno é o obreiro do seu salário. Receber salário não é viver pela fé. O pastor tem de acreditar que sua igreja terá o suficiente para lhe sustentar. Em muitos casos, isso exige muita fé em Deus. Então, tem gente que diz que receber salário não é viver pela fé. É sim, porque o pastor depende das entradas, né? Como no meu caso que falei, para poder ter o seu salário. Então, no mês que o povo fechar as mãos, o pastor passa mal. No mês que o povo abrir as mãos, o pastor passa um pouco melhor. Então, essa é a situação de um pastor, né? Esse preconceito de que todos os pastores são ricos, isso é mentira. Bom seria que fosse verdade, né? E quem fala isso, eu recebo essa profecia no nome de Jesus, que o Senhor venha me abençoar, me dar um carro bom, uma casa boa, né? No momento pago aluguel, estou sem carro. Acho que Deus venha prosperar a minha vida e de todos os pastores que fazem a obra de Deus com amor, que se dedicam à oração, ao ensino da palavra,
que o Senhor venha abençoá-los e prosperá-los, porque nós temos esse direito. O pastor também tem conta para pagar, o pastor tem filhos para cuidar, precisa comprar leite para a criança, precisa resolver as suas necessidades, pagar as suas contas. Enfim, pastor também tem alma, pastor também é ser humano, então o pastor é digno sim de salário, porque é um obreiro que está vivendo de forma integral, fazendo a obra de Deus. Eu espero ter tirado a dúvida de algumas pessoas, biblicamente falando, para quem crê na Bíblia, citei aqui os textos que comprovam que o pastor é digno sim de receber salário em nome de Jesus. Então, você que gostou, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, dá aquele like, clica no sininho para receber as notificações, e aqui embaixo tem cursos que você pode fazer, como por exemplo, um curso de interpretação bíblica, qualidade bíblica, está aqui embaixo, curso pregador de qualidade, para você estudar sobre a homilética, a arte de pregar, para você melhorar nas pregações, aprender a fazer esboços e as técnicas que os melhores pregadores usam e usavam antigamente, aqueles que já dormiram no Senhor. Então está aqui embaixo. Então que Deus abençoe sua vida. Se você também quiser contribuir com a Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, aqui embaixo vai estar o Pix da nossa igreja e você vai poder estar ofertando, contribuindo para a glória de Deus. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.